No dia 28 de julho de 2014, o Papa Francisco fazia uma visita privada à Igreja Pentecostal da Reconciliação em Caserta, uma cidade próxima de Nápoles, na Itália. Ele ia encontrar seu amigo, o pastor Giovanni Tretino, que havia conhecido na Argentina em 2006, quando era arcebispo de Buenos Aires. Esse encontro acontece após vários outros entre o Papa Francisco e responsáveis de igrejas evangélicas e pentecostais. Tudo começou em janeiro de 2014, com uma mensagem em vídeo do Papa filmada por seu amigo Tony Palmer e dirigida a líderes evangélicos carismáticos reunidos no Texas. Esse vídeo teve um grande impacto e se difundiu no mundo inteiro. Ele conduziu a um encontro em Roma no dia 24 de junho entre o Papa Francisco e uma delegação de responsáveis pentecostais e evangélicos, entre os quais o televangelista Kenneth Copeland e Geoff Tunnicliffe, secretário da Aliança Evangélica Mundial. Tony Palmer foi o articulador desse encontro inédito. Mas algumas semanas depois, no dia 20 de julho de 2014, ele morreu bruscamente em um acidente de moto em uma pequena estrada próxima a Bath, na Inglaterra, onde morava com sua esposa e seus 2 filhos. Neste filme, nós queremos prestar homenagem a esse homem que foi o construtor de pontes entre nossas igrejas. We'll stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. Ele nos deixa como herança esse desejo de derrubar as barreiras entre as confissões cristãs, em especial entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas e pentecostais. Nascido no Reino Unido de origem anglicana, Tony Palmer emigra aos seus 10 anos para a África do Sul com sua família. É lá que ele encontrará sua futura esposa, Emiliana, italiana e católica por tradição. Eles vão, então, viver ambos uma conversão ao Cristo em uma igreja pentecostal. A partir desse dia, alguma coisa aconteceu comigo e Tony, a cada um particularmente. Nossas vidas foram catapultadas, por assim dizer. Exatamente como o apóstolo Paulo em seu caminho de Damasco. Foi uma conversão absolutamente inacreditável. Eu vinha de uma família privilegiada e pensava que eu não precisava de mais nada. Eu tinha uma família formidável, um pai, uma mãe e uma irmã formidáveis. A partir daquele momento, nossas vidas mudaram completamente. Foi um milagre, nós precisávamos compreender aquilo que tinha acontecido. E por isso começamos a estudar a Bíblia e depois decidimos ir ao seminário bíblico. E lá, o Senhor nos chamou, todos os 2, para um ministério de dedicação total. Então deixamos tudo, carreira, riqueza, tudo, e dissemos: ok, nós vamos viver por você, Jesus. O que você quer que façamos? E foi então que nós largamos tudo para começar nossa peregrinação como missionários em tempo integral na África do Sul. Em 2002, Emiliana e Tony fundam uma comunidade, The Ark Community, que une cristãos de diferentes confissões que desejam voltar às raízes comuns da fé cristã dos primeiros séculos. Tony foi ordenado padre, depois bispo, no seio da Comunhão das Igrejas Evangélicas Episcopais. Próximo da renovação carismática católica, ele encontra o cardeal Bergoglio, futuro Papa Francisco, em 2006, em Buenos Aires. Ele lhe conta, então, o que vive com sua família. Tony começou a falar da família, de mim e das crianças, nossos 2 filhos, Daniele e Gabriela, que são católicos como eu, sobre o fato de que nós não podíamos comungar juntos. E isso partiu o coração do padre Mário Bergoglio.
que abraçou Tony e lhe disse: "Você sabe, sua dor é também a minha dor." Se existe algo que posso dizer, é que a dor que sentimos, minha família e eu, é muito cruel. A perda de Tony foi e ainda é uma coisa que eu não posso aceitar, mas que devo aceitar. Eu compreendo isso e o vejo como um mártir. Penso que ele morreu da mesma maneira que todos os mártires. A semente que ele plantou devia morrer. E ele era a semente e devia morrer. E agora nós temos que esperar que o fruto cresça. Eu sei no fundo do meu coração que ele não está morto. Ele não está aqui, mas ele não está morto. Tony não morreu. Ele está vivo com o Senhor e nos encoraja a avançar e continuar seu trabalho. Quando meu pai morreu, foi como se tudo desaparecesse. Quando ele morreu, foi como se tudo tivesse partido com ele. E, sinceramente, eu senti que não havia mais nenhuma razão de continuar. E isso foi realmente muito duro para mim. Mas eu posso dizer que isso me aproximou de Deus de um jeito diferente. Assim, meu coração deseja, tem sede de Cristo muito mais que antes. Eu sei também agora que o quanto mais próximo estou de Cristo, mais próximo estou de papai. E porque meu pai vivia como Cristo, pois ser cristão é viver como Cristo. Agora que ele se foi, eu entendo como isso é importante. Como ele sempre viveu uma vida em sua plenitude. E é isso que quero fazer. Nos 2 anos que precederam a morte do meu pai, eu era ateu convicto. Era ateu no sentido de não crer mesmo em Deus. Eu não tinha nada contra Deus, nem contra a religião. Pensava simplesmente que tudo aquilo não fazia sentido algum. E minha conversão ao cristianismo foi um processo lento. Na verdade, ela durou mais ou menos um mês, durante o qual eu comecei a entender que havia um aspecto mais profundo na experiência humana. E então, o dia em que meu pai morreu, antes mesmo de saber de sua morte, eu havia começado a sentir uma necessidade de rezar. Não por não ter mais nada a fazer, mas porque havia algo em mim que dizia, reze somente. Eu comecei a rezar e senti essa presença que me invadiu. Quando voltei à Inglaterra, pois eu estava na Itália quando meu pai estava no hospital, quando cheguei e soube que ele estava morto, eu pensei que para a maioria das pessoas isso seria a prova que Deus não existe. Eu estava completamente abalado, mas isso me fez compreender que havia alguma coisa mais profunda. Para mim, a herança principal de Tony é sobre a reconciliação. Nos reconciliar com o Pai, com nós mesmos, mas também com o mundo. Reconciliar as diferentes partes do corpo de Cristo entre elas, para que nós sejamos como Jesus e seu Pai são um. Essa é a chave, é a herança que Ele nos deixou. Durante meu encontro com Tony Palmer, em maio de 2014, ele me contou essa história. Ele dizia que em um certo momento havia sonhado em se converter ao catolicismo. Ele acabava de ser nomeado bispo no seio da comunhão das igrejas evangélicas episcopais e sentia uma enorme pressão. A pressão de viver na fronteira era muito forte. Mas o cardeal Bergoglio lhe dissuadiu e disse: "Não, é melhor ficar onde você está, na fronteira, que consiste em viver as duas tradições em verdade." E lhe encorajou a permanecer como ele era, pelo bem da missão. Ele fazia o trabalho do Espírito Santo, colocando juntas essas duas tradições diferentes, não no nível acadêmico, mas na sua própria vida, na sua própria família, em seu casamento e no centro da sua própria vocação.
Nós celebramos uma missa fúnebre católica nessa igreja. Foi um acontecimento único e inacreditável, pois a maior parte das pessoas não pertenciam à nossa tradição. Mas nós tivemos uma missa que refletia a vida de Tony e sua esperança. Nós tivemos o melhor da tradição evangélica com o melhor da nossa tradição católica. Eu penso que a herança de Tony é que ele sabia que cada cristão é um irmão, uma irmã. Cada cristão pode pertencer à família da igreja. E no seu coração, ele tinha o desejo que nós fôssemos uma família de cristãos única, graças ao Espírito Santo. Tony Palmer foi um homem da fronteira, um construtor de pontes, que carregava no peito o desejo de espalhar o vírus da unidade, como ele o escreveu alguns dias antes de morrer. Como podemos aprofundar esses laços entre, de uma parte, as igrejas históricas, ortodoxa, católica, anglicana e lutero-reformada, e de outra parte, as novas igrejas que surgiram recentemente, que sejam evangélicas, pentecostais ou carismáticas? Juntos, nós tentaremos compreender como dialogar entre essas igrejas antigas e essas igrejas novas, que representam hoje 1/3 dos cristãos e estão em crescimento acentuado, principalmente no hemisfério sul. Para aprofundar essas questões, nós fomos ao encontro de pastores, teólogos, de responsáveis de igrejas engajados no diálogo ecumênico. A visita do Papa Francisco aqui em Caserta é uma novidade absoluta, sem precedentes. É um momento histórico. É a primeira vez que um Papa visita uma igreja evangélica e pentecostal. Um acontecimento inédito e que muda o clima cultural de um país como a Itália. O que o Espírito Santo faz? Eu disse que ele faz uma outra coisa, da qual talvez nós possamos pensar que é a divisão, mas não é isso. O Espírito Santo cria a diversidade na igreja. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele fez a diversidade. E realmente, essa diversidade é tão rica, tão bela. Mas logo depois, o Espírito Santo criou a unidade. E dessa forma, a igreja é uma na diversidade. E para utilizar uma bela palavra de um protestante que eu gosto muito, uma diversidade reconciliada pelo Espírito Santo. Ele faz os dois, a diversidade dos carismas e, em seguida, a harmonia dos carismas. É por isso que os primeiros teólogos da igreja, os primeiros padres no 3º ou no 4º século diziam: o Espírito Santo é a harmonia. Porque ele faz essa unidade harmoniosa na diversidade. Minha ideia é que o reino de Deus é relação, porque Deus é relação. Deus é koinonia, Deus é comunhão. Então, a partir do encontro fraterno, da descoberta do Espírito Santo na vida do irmão, os reformados falam de testemunho interior do Espírito Santo. A partir da descoberta dessa relação, nós nos redescobrimos como irmãos. A amizade se estabelece e, nesse terreno, nós podemos construir juntos com solidez.
Na ocasião desse encontro em Caserta, o Papa Francisco pede perdão em nome dos católicos pelas perseguições aos pentecostais nos anos 1920 e 1930, sob o regime de Mussolini na Itália. Io sono pastore dei cattolici. Io vi chiedo perdono per quello. 2 dias mais tarde, o secretário-geral da Aliança Evangélica Mundial, o pastor Geoff Tunnicliffe, agradeceu o Papa e declarou que, na história, tiveram situações onde os católicos também foram vítimas de discriminação por parte dos protestantes e mesmo de evangélicos. As relações do Papa com os pastores evangélicos e pentecostais, desde amizades nascidas na Argentina ou mais recentemente, são características daquilo que nós podemos chamar de teologia do encontro. Encontrar as pessoas é importante como caminho para a unidade dos cristãos, antes de tudo porque é o modelo que nós vemos nos evangelhos. Jesus encontrava as pessoas. Ele as encontrava onde elas estavam. Pouco importava o que elas eram ou o que elas haviam feito. E eu creio que é isso o mais importante hoje. No passado, nós tínhamos medo das diferenças, da diversidade, e então nós a evitávamos. Nós não íamos em sua direção. Hoje eu penso que a energia que nós encontramos no movimento ecumênico é o fato de não nos deixarmos dominar pelo medo uns dos outros, e então nós avançamos unidos como pessoas que fazem uma viagem juntas. Ser convidado para a inauguração do pontificado do Papa Francisco foi uma verdadeira honra enquanto líder mundial dos pentecostais. E eu tive a ocasião de estar pessoalmente com ele nessa ocasião. Eu apertei a sua mão e entreguei uma carta, uma mensagem dos pentecostais. Ele estava tão feliz, se aproximou de mim e eu tive um ótimo momento de partilha com ele. Depois daquele momento, eu vejo que os católicos não são o que nós pensávamos deles. Eles são abertos e agora eu aprecio a amizade com os católicos. Eu considero muito importante que nós retomemos a compreensão do que o batismo significa para nós, porque nós somos irmãos e irmãs em Cristo. E nós sabemos que às vezes nós temos bons e maus irmãos e irmãs, mas nós somos sempre irmãos e irmãs no Cristo. E é justamente aí, por exemplo, que nós temos esses encontros do Papa Francisco que deseja encontrar as pessoas lá onde elas estão, que sejam essas pessoas irmãos bons ou ruins, elas serão sempre meus irmãos e irmãs. E é exatamente isso que precisa ser curado pelo amor e pela alegria do Evangelho. Católicos, ortodoxos e evangélicos parecem diferentes em todos os aspectos. O que os une e o que os separa hoje em dia? Quais são os desafios que nós devemos encarar? O que lhes aproxima? A primeira coisa é que no seio do protestantismo, os evangélicos são pessoas que creem todos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, em Jesus, verdadeiro Filho de Deus e homem, crucificado pelos pecados do mundo, ressuscitado no terceiro dia, etc. No fundo, a fé que é a fé da Igreja, a fé dos primeiros concílios, é a base dos evangélicos. E é a base comum com o catolicismo e a ortodoxia. Então eu diria que, sob o plano teológico, existe uma base comum que me parece evidente, que comparado com as nossas diferenças é quase anedótico. Essas diferenças não são sem importância para a teologia, mas em um mundo que não crê, o que nos une me parece infinitamente maior do que o que nos separa. Segundo ponto, a espiritualidade. Essa procura, no fundo, de comunhão com Deus, esta ênfase na oração, na santificação, na experiência da relação com Deus.
Eu penso que a Igreja Católica, através de toda a sua história de espiritualidade, mística, etc., e o mundo evangélico, mesmo que a linguagem não seja a mesma, nesse aspecto, nosso ponto comum é fortíssimo, eu acho. E, finalmente, o terceiro ponto que nos aproxima hoje, talvez mais do que antes, é que nós estamos em uma sociedade onde as questões éticas desempenham um papel importante. E eu tenho a impressão que, muito frequentemente, essas questões da ética na sociedade é assunto nos grandes debates políticos, etc. Nesse ponto, evangélicos e católicos possuem opiniões extremamente próximas. Entre os católicos e evangélicos, mesmo entre ortodoxos e evangélicos, eu considero que o primeiro desafio é o desafio de concepção da igreja. Nós temos, de um lado, igrejas que são bem estruturadas, que possuem uma estrutura episcopal, igrejas que possuem uma estrutura de visibilidade internacional, nacional, enquanto o universo evangélico vive, na grande maioria, em comunidades do tipo congregacionalistas. Existe, então, uma multiplicidade de comunidades locais, de bairro, que são plenamente autônomas. Essa é, então, a primeira questão. O que o Cristo espera? Ele veio para reunir todos os filhos de Deus que estavam dispersos. Será que ele quis reunir somente de maneira espiritual ou também de maneira visível? Eu acredito que o que é determinante para mim na comunidade do Caminho Novo é o testemunho da fraternidade. Esse testemunho da fraternidade me conduziu a uma dimensão mais ampla, mais radical do que eu imaginava. E isso se fez de maneira bem simples. Um dia, quando eu morava numa abadia da comunidade do Caminho Novo, e para mim, como evangélica, uma abadia é bem católica. De maneira visível, por exemplo, com as estátuas, símbolos que eu absolutamente não conhecia na minha igreja. Eu me dizia, mas finalmente eu realmente estou a serviço da Igreja Católica. Será que isso é justo? E eu sentia que a pergunta como eu me fazia não estava ajustada. Eu fui orar e eu realmente pedi uma palavra ao Senhor. No momento que eu entrei naquele oratório, eu fui acolhida por uma palavra na oração da noite que foi: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa palavra parece que me paralisou profundamente. E eu pensei, mas é simplesmente isso que eu te peço. E eu entendi também, amarás teu próximo como a ti mesmo, como amarás a igreja do outro como amas a tua igreja. E isso para mim não era fácil. Claro, eu sabia que eu era chamada a amar as outras igrejas, mas amar as outras igrejas como eu amo a minha, para mim, isso era novo. E isso foi uma mudança importante, e que continua sendo importante hoje, mas que eu acredito também guia minha vida. Porque finalmente isso quer dizer, você é responsável pelo futuro das outras igrejas, como você é responsável pelo futuro da sua própria igreja. A imagem que eu tenho frequentemente é essa do mar Mediterrâneo. Um único mar sobre o qual se encontram diversos países: Itália, França, Espanha, África do Norte, etc. Mas nós temos em comum este único mar, que é como uma metáfora do batismo no Espírito Santo. Assim, nós nos banhamos em um mesmo mar, mergulhamos na mesma água, nós bebemos da mesma água, mesmo se somos de países diferentes. A partir dessa experiência comum, nós podemos trilhar vários caminhos, na minha opinião. Eu penso que um dos objetivos do diálogo entre evangélicos pentecostais, principalmente,
e ortodoxos, nos quais a teologia do Espírito Santo tem um lugar importante, é precisamente o de tentar, além de experiências singulares e além de um vocabulário, chegar a compreender que é a mesma pessoa divina que trabalha em cada um de nós e que esse Espírito que sopra onde Ele quer e que suscitou esse momento é também aquele que nos trouxe o movimento ecumênico e que quer ouvir que todos nós possamos dizer juntos: Jesus Cristo é o Senhor. Eu acredito que esta é a força que o mundo precisa hoje, a energia do Cristo ressuscitado, que traz uma nova vida, uma nova esperança, uma nova energia a toda a criação. E eu acredito que é isso que a renovação espiritual leva para dentro das nossas tradições eclesiásticas e nossas igrejas. No dia 10 de outubro de 2014, Emiliana Palmer reencontrou o Papa Francisco com a delegação de bispos da Comunhão das Igrejas Evangélicas Episcopais. Seu filho, Daniele, filmava com o mesmo smartphone que seu pai, Tony, alguns meses antes. O milagre da unidade continua. A palavra deste mês está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3 a 6. Mantenham entre vocês laços de paz para conservar a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está presente em todos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu espírito de unidade que continua a trabalhar entre nossas igrejas. Obrigado por todos esses homens e mulheres que deram suas vidas para serem profetas da unidade. Concede-nos, Pai, cheios da tua esperança, a graça de sermos, no lugar onde estamos, construtores de pontes. Que nós possamos reconhecer no outro, de confissão diferente, esse irmão, essa irmã, que tu nos dá para amar.